Eu sei que nós estamos distantes, mas podemos nos aproximar um pouco mais. Renato e o Deman, acho que vão ajudar a gente aí com o microfone. Ah, tá? Eu vou tirar a máscara para não proliferar vírus aos que estiverem na minha frente, tá bom? Ó, até quebrou. Vamos aproveitar esses minutos para que a gente possa fazer algumas orações e nós estejamos prontos para receber, ainda que 10h30 comece. Acho que a gente tem que aproveitar realmente com bastante qualidade o nosso tempo. É um pouco do que nós vamos falar hoje. Contexto em cima de contexto. Nós vamos falar sobre 2 temas. Então, antes de mais nada, bom dia àqueles que eu não falei. Bom dia para vocês, irmãos. Bom dia para aqueles que estejam na internet. Eu não sei se já está a transmissão, já está ligada com a internet. Pediria aos irmãos da transmissão que, se quiser colocar no ar, por favor, para que haja já interação. Hoje nós vamos fazer um combo. O combo de César Augusto e os pastores. É o 2 em 1. Então a gente vai aprender, vamos ver vamos observar o que Deus deixou para nós dentro deste ministério de cada um deles, elencado na nossa revista. Quantos irmãos trouxeram a revista, podem seguir, aqueles também que estão na internet. E nós vamos iniciar agora com alguns pedidos de oração, para que a gente possa entender o que Deus tem para nós durante esses momentos. Algum dos irmãos tem algum pedido? Marcos? Só o Marcos vai levar o microfone para quem estiver apto a falar. Roberto? Pedi pela apresentação do Natal, que vai ter hoje lá em Atibaia. Nossa, lá vai fazer uma apresentação do Natal hoje com as crianças e tudo. Pedi que Deus abençoe. Ótimo. Eu já vou pedir para que um irmão possa orar. Quem quer orar por esse pedido especial de Atibaia, que é o momento de Natal? Quem pode orar? Luca? Comigo é assim, gente. Não levantou a mão, eu já vou indicar. Pode ser, Luca? Tá. Deus abençoe esse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, para que a gente possa continuar com as nossas ações aqui na igreja, que não haja retrocesso da laranja para vermelho, assim como está previsto aí por esse mês. Que Deus abençoe e que a gente consiga crescer na palavra. Amém. E você sabe que nós vamos falar um pouco de César Augusto e da organização dele com relação a todo o sistema de governo. Então, isso tem muito a ver com os nossos dias de hoje. Quem pode orar por esse pedido em especial que o Renato elencou? Qual o irmão, qual a irmã? Dou-lhe uma. A irmã. A irmã vai orar. Quem mais? Tem algum pedido, algum agradecimento? Nós temos 15 minutos preciosos antes de nós darmos realmente o início oficial da IBD, para que a gente possa compartilhar esses momentos de oração. Quem mais? Eu gostaria de pedir pelos enlutados. Venho pensando o quão difícil, não só nesse momento que vai vir nos próximos dias, é a ausência daqueles queridos de várias famílias que se perderam. Quão difícil deve ser e, ao mesmo tempo, quantas interrogações essas famílias não devem estar tendo entre eles.
e as dificuldades que eles vão enfrentar pela ausência dessas pessoas, que nós devemos chamar de irmãos, porque todos são irmãos. E quão difícil realmente é perder a batalha aqui na terra. Esperamos que aqueles que se foram possam ter tido a chance de ter conhecimento do Evangelho. Mas a gente clama e pede por aqueles que ficaram, para que eles tenham o consolo do Espírito de Deus, para que os dias sejam mais fáceis, sejam melhores, e nós possamos sair disso quanto antes. Quem poderia orar por esse motivo? Renato? Quem mais? Mais alguém? Vamos orar por esses pedidos? Começando com Luca. Meu Deus, eu agradeço, meu Deus, pelas pessoas que estão agora, pelos nossos irmãos na Atibaia, que se prepararam, que estão nesse projeto, meu Deus, para conseguirem se apresentar no Natal. Que a Tua palavra possa alcançar, meu Deus, aqueles que ainda não te conhecem. Sabemos que nessas ocasiões muitos vêm visitar a igreja, muitos vêm buscar algo que lhes falta, meu Deus, e que o Senhor possa suprir, que a Tua mensagem, a Tua palavra, a Tua verdade chegue até esses irmãos. Obrigado pela vida daqueles que estão se preparando. Sabemos quanto é difícil quando nos colocamos, nos empenhamos para realizar algo, meu Deus. Que o Senhor esteja abençoando esse concerto e que Ele traga bênçãos a todos que ali estiverem. Amém. Amém. Pai bendito, nós temos tantas dúvidas, meu Senhor, em todo esse processo, já há tanto tempo, nós temos dúvidas, muitas dúvidas, mas eu sei, Pai bendito, que nenhuma folha pode cair sem a Tua permissão. Amém. E eu quero colocar a Tua igreja, Senhor, a Tua casa, não só essa, mas toda a Tua igreja no Brasil, no estado de São Paulo, em qualquer lugar que esteja o Teu povo, Pai, eu quero colocar diante do Senhor, debaixo da Tua mão guardadora e protetora, para que o Senhor nos cuide e para que esse processo todo não intervenha, Senhor, na propagação do Evangelho de Jesus Cristo. E aproveita, Pai amado, esse tempo de crise, para que o Teu nome seja glorificado e engrandecido, porque o Senhor é mestre nessas coisas. Só o Senhor é um Deus que pode transformar muitos maus em muitos bens, Pai. E é isso que eu te peço. E nesse tempo de dúvida, se muda de classificação, isso está nas Tuas mãos e nós nos colocamos diante de Ti, Santo Deus, e clamamos pela Tua presença, clamamos pelo Teu amparo e pela Tua proteção, meu Santo Deus. Eu coloco o Teu trabalho nessa cidade diante de Ti e já agradeço porque o Senhor tem recebido as nossas orações. No nome de Jesus é que eu oro, Pai bendito. Amém. Querido Deus e Pai, somos eternamente gratos ao Senhor pelos cuidados que o Senhor tem com nossas vidas. Esse ano, um ano muito difícil, um ano muito doloroso para muitas famílias que perderam seus entes queridos. Muitos são conhecidos nossos. Querido Deus, abençoe e conforte o coração desses familiares. Dê a eles o consolo do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Dê a eles a esperança de Cristo Jesus. Dê a eles o amor, a paz, a tranquilidade. Sabemos que a dor desse momento vai permanecer por um longo tempo, mas com o tempo tudo vai passar. Sabemos que o Senhor é o nosso mestre, sabemos que o Senhor está sempre à frente e sabemos que o Senhor consola todos nós. Esse momento de pandemia, onde muitas pessoas partiram dessa vida, esperamos que eles tenham tido a oportunidade de conhecer Cristo Jesus e que seus familiares possam saber que, acima de tudo,
Jesus cuida de nós. Nós agradecidos oramos no nome santo de Deus. Amém. Nós agradecemos, Senhor, porque estamos na Tua casa, queremos aprender a Tua palavra, queremos estar mais próximos de Ti. Agradecemos realmente porque o Senhor tem nos sustentado, tem estado conosco a cada instante, tem nos dado muitas bênçãos, além das quais nós não merecemos. Nós agradecemos pelos materiais que são dados para nós, agradecemos os materiais que são dados para o evangelismo, agradecemos as oportunidades em liberdade que nós temos para poder ajudar como instrumentos a essa propagação do evangelho. Queremos, ó Deus, te enaltecer, queremos, ó Deus, te glorificar, queremos estar, ó Deus, dentro da tua vontade, queremos ensinar o que o Senhor tem para nós, queremos, ó Deus, ajudar a alcançar as vidas que ainda não te conhecem. Que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar hoje, nos ajudar durante a semana, nos ajudar durante esse caminhar, fazer-nos, ó Deus, meros instrumentos da tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. 8 minutos de antecedência, mas a gente começa porque a gente ganha, então, 8 minutos. Hoje vocês, então, são privilegiados, né? Ou não, né? Não sei, porque a missão de estar após ou com a dona Ana Lúcia é um pouco difícil dizer, né, que eu vou dar conta do recado. Na primeira fase, eu estava com a dona Ana Barnett e com o nosso querido José Carlos. Já foi, então, um ápice de aprendizado, né? Estar no meio de pessoas com tanto conhecimento. Obviamente que a dona Ana Lúcia, ela tem uma qualidade ímpar na didática e é realmente muito importante para nós a gente ter essa qualidade junto aos nossos professores da IBD, que, na verdade, nos bastidores, muitas pessoas não conhecem o tanto de dedicação que essas pessoas fazem para que a palavra chegue desde os bebês até as crianças, adolescentes, jovens e adultos e até nós, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho e eu vou tentar externar como mero interlocutor, porque, na verdade, a gente aprende junto. E esse aprendizado é um aprendizado que vai para toda a vida. Confesso a vocês que eu tive um pouco de dificuldade quando essa lição foi nos dado como premissa para alcançar nos nossos dias. Falei, meu Deus, mas quais seriam as possibilidades, né, de nós aprendermos com tanta riqueza dentro da seara desses personagens, muitas vezes desconhecidos por nós, junto à manjedoura, junto ao nosso Cristo. Quando a gente começa a entrar em cada característica do que está elencado dentro das lições, nós começamos a perceber o tanto de riqueza que a palavra nos proporciona e o tanto de riqueza que a modernidade nos dá, que é a Bíblia. Né? Existe aí um jargão agora muito usado nas mídias sobre a modernidade, sobre que a Bíblia está desatualizada, sobre que alguns assuntos não são elencados por ela. Enfim, isso é contexto dos dias atuais. São coisas propositais que nos deixam com várias interrogações e que, para aqueles que não conhecem ainda o caminho da verdade, deixam, sim, as pessoas cada vez mais distantes de Jesus. E é aí que nós entramos. É nesse aspecto que a gente consegue identificar o que Deus está falando para nós. É a todo instante nós nos colocarmos dentro de contextos, dentro de grupos, dentro de pessoas, comentários, que não é uma desatualização, porém, é realmente a Bíblia explica a própria Bíblia. A palavra,
explica a própria palavra. Se você tem alguma dúvida em qualquer que sejam as questões, obviamente Deus pode responder para você daqui 5 minutos, daqui 3 minutos, daqui 30 anos, mas Ele vai responder para você. Porque aqui dentro tem todas as respostas. E o mais interessante é que essas 2 lições de hoje, elas caracterizaram, em especial para mim, um aprendizado que vem diretamente ao nosso contexto de hoje. E nós vamos iniciar então com César Augusto. E o subtítulo de César Augusto fala da hora certa. Eu gostaria que algum irmão abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Que pudesse... Marcos vai levar o microfone. Renato? E a gente vai iniciar com esse versículo, com esse texto, sobre o entendimento de quem era César Augusto. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O único versículo que trata de César Augusto é esse que a gente acabou de ler. E quando foi dado esse desafio para nós, com relação à revista, foi nos dito que César Augusto tem algo muito importante para nos dizer. O que seria que César Augusto teria para nos dizer? Quando a gente estuda essa lição, nós devemos observar o agir divino conduzindo a história para cumprir, então, os planos redentores de Deus. Olha só que interessante. O agir de Deus conduzindo a história para cumprir os planos de redenção do nosso Senhor. Gálatas 4, versículo 4. Quem pode ler? Gálatas 4, versículo 4. Luca vai ler para nós. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pode repetir, Luca? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sob a lei. Queria que vocês guardassem isso. Sob a lei. Hoje, nesses últimos tempos, a gente está tendo uma grande dificuldade em nós interpretarmos com propriedade o que é a lei. O que está sendo regimentado diante de nós e que nós traduzimos como a lei. Percebam que, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sob a lei. Eu já vi algumas conversas contraditórias nisso. Não é só no nosso meio, mas no meio profissional, que dizem que a característica maior nossa
é estar sobre a lei, acima da lei. Essa é uma grande dificuldade para os cristãos. Aqui, o primeiro ensinamento foi crucial quando César Augusto, no capítulo 2, que Lucas relatou, foi interessante demais para nós trazer Gálatas e nós enxergarmos que esse Filho de Deus foi nascido sobre um período sob a lei. Guardem isso. A gente vai entender mais para frente, com mais riqueza de informações, o que realmente está querendo dizer o autor da revista, que é o Vinícius. Com muita propriedade, ele teceu essa vida de César Augusto. É fantástico a gente observar a história do mundo e a história da Bíblia. Por quê? Porque, obviamente, elas estão entrelaçadas. Se o meu irmão diz assim, não, a história da Bíblia é uma coisa, a história do mundo é outra, tem alguma coisa errada. Aí você tem mais uma tarefa de casa para você ter um exercício crucial para dizer àquele irmão que as histórias se entrelaçam, as histórias se interligam. A história bíblica, seja em qualquer era, antes dos 400 anos, os 400 anos que ficou, antes dos acontecimentos dos evangelhos, até o nascimento da igreja, tudo é completamente atual. E o nosso comportamento cristão, vou voltar àquele ponto, porque é um ponto que Deus colocou na minha cabeça de uma forma tão didática que eu quis entender o porquê o todo instante vinha sob a lei. Se a gente vai traduzir isso para os nossos dias de hoje, os dias do coronavírus, os dias das nossas dificuldades, vocês vão perceber que é só ligar a televisão, ligar a internet, que é a fonte de informações de tanta sabedoria, um tanto complicado. A gente estabelecer critérios dentro do regimento da lei, quando não é isso que Deus quer para nós. O regimento da lei está aqui dentro. Aquele que desqualificar isso aqui, vai ter que se entender com Deus. E a importância que a gente tem hoje de dar obediência aos critérios para que nós possamos viver melhor, estarmos sobre a égide da governança, estarmos dispostos a obedecer, é importante para o cristão. Dar o testemunho. Mas não é dar o testemunho somente aqui na igreja, no domingo. É dar o testemunho na calçada, durante a semana, durante os dias, no trabalho, em casa, obedecendo os critérios da lei. A gente não precisa entrar na seara de máscaras, a gente não precisa entrar na seara do distanciamento, mas a gente precisa sim caracterizar coisas essenciais que a governança nos dá, e isso César Augusto fez nos tempos dele com muita sabedoria. E aí a gente vai conhecer a história dele, a gente viu que foi um dos momentos mais altos do Império Romano, aonde tudo funcionava, aonde ele excedia os recursos que tinha, porque havia muita prosperidade, e ele beneficiava o povo com muitas coisas. Eu fui ler alguma coisa da literatura dele e fiquei assim abismado o quanto esse camarada contribuiu enfaticamente para o nascimento de Cristo. Porque Deus queria exatamente que houvesse o cumprimento da lei, houvesse o cumprimento da lei por todos aqueles que estavam ao redor, para que as coisas de fato acontecessem debaixo da governança e dentro da legislação que ele tinha estabelecido. Então, é muito fácil para nós,
quando a gente ouve a palavra de Deus, interpretar que debaixo da governança de Deus, debaixo da sabedoria, da soberania de Deus, a gente não consegue proliferar dúvidas, meus irmãos. Quem que consegue ter dúvida diante de uma coisa tão simples, tão eficaz, que é a própria palavra? Mas vamos adiante. Eventos de repercussão mundial, como o estabelecimento de grandes impérios, tiveram enorme impacto na vida do povo de Deus. Contudo, nenhuma dessas situações aconteceram por acaso, mas para cumprir os propósitos de Deus. O personagem da lição, que é César Augusto, ele contribuiu, mesmo sem saber, para que chegasse o tempo do nascimento de Jesus Cristo, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Quem foi, então, César Augusto? O nome verdadeiro dele é Otávio, mais conhecido como César Augusto. Foi o primeiro imperador romano. César é um título adotado pelos imperadores romanos e Augusto significa venerável, magnífico. Ele assumiu o comando de Roma depois de um período de crise política e guerra civil proporcionada pelo assassinato de Júlio César. A gente não vai entrar aqui porque senão a gente não dá conta, mas é uma história extremamente frutificada e que culminou no absoluto sucesso da governança de César Augusto. É o primeiro imperador romano, ou seja, César é um título adotado por imperadores romanos e Augusto significa, então, magnífico. No ano de 31, Otávio derrotou o exército de Marco Antônio e Cleópatra. Quantos de nós não conhecem a história famosa de Marco Antônio e Cleópatra, né? Tão rotulado em filmes, séries e tantos acontecimentos que nos enriquecem e vamos saber que realmente o Império Romano de César Augusto foi a derrota de Marco Antônio e de Cleópatra, que era a rainha do Egito. E a gente não precisa entrar aqui muito nessa história, mas é um período marcado por grande estabilidade. Aí começa, então, essa prosperidade, essa situação tão benéfica que César Augusto trouxe para o povo naquela época. Estabilidade, paz e prosperidade no império. Olha que interessante. Se a gente tivesse um César Augusto hoje, quantos de nós não gostaríamos de ter um César Augusto hoje? Eu vou ser o primeiro a levantar a mão. Quantos de nós não gostaríamos de ter um sistema eficiente de saúde que naquela época ele propiciou? Vocês pensam nisso? Dá para pensar nisso? Os benefícios que ele proliferou para que a população tivesse mais qualidade de vida. E ele foi um cara que foi abençoado, porque Deus trabalhou a vida dele. Ele reduziu a proporção de pobres em Roma em 10%. 10%. Se nós estivéssemos falando isso hoje no Brasil, nós estaríamos eliminando 10% dos nossos problemas. Olha que coisa mais enriquecedora para nós. Sabemos que no período antigo, e que aí a gente precisa tomar cuidado com esse antigo, porque é atual, a Bíblia é atual, ela trata para nós de pessoas que foram tratadas por Deus, concebidas por Ele, e de uma maneira ímpar, Ele trouxe a bonança naquele momento aonde Ele governou. Ele governou do ano de 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. César Augusto recebe mais atenção dos livros de história do que das escrituras. Por isso que quando vocês forem compartilhar e querer saber mais da vida dele, vocês vão saber que na Bíblia ele é mencionado diretamente apenas uma única vez, que é o versículo que nós lemos em Lucas capítulo 2, versículo número 1.
As outras ocasiões em que o César é citado se referem não a César Augusto, mas sim a outros imperadores romanos. Então não tem nada a ver com a conotação de vida de César Augusto. Vamos lá. O decreto de Augusto e o nascimento de Jesus. Novamente, então, a gente tem que ler esse versículo, porque a gente tem que entender o que Lucas descreveu com tanta propriedade. E quem pode ler? Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas descreve que no período em que Maria estava grávida de Jesus, foi publicado então um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. A ideia é que cada um deveria se apresentar na cidade natal. Por isso José e Maria de Nazaré foram para Belém, que é uma cidade que todos nós sabemos que Jesus nasceu. Pode parecer uma coincidência o fato de César Augusto exigir que todos, debaixo de seu domínio, participassem do censo, e que Jesus tenha nascido em Belém justamente por isso. Entretanto, Deus estava usando o imperador para cumprir os propósitos e as suas promessas. Ele usou César Augusto para cumprir as promessas de Deus. Aí, novamente, a gente está sob a lei. Sob a lei. O sistema de governança dele causou recenseamento, todos eram praticantes para fazer isso, dentro da organização do Estado, do Império, mas isso foi uma exigência que todo mundo tinha que fazer. No entanto, Deus usou esse imperador para cumprir os propósitos dele. Adiante. O decreto, nascimento, outra razão para Jesus nascer em Belém é sua conexão com Davi, que também nasceu em Belém, filho de Davi. Vamos ler o versículo que traduz essa passagem. Mateus capítulo 1, versículo 1. Mateus 1, versículo 1. Quem pode ler? Pastor Vinícius. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Outra grande razão, então, para que Jesus tenha nascido em Belém é essa conexão com Davi, que também nasceu em Belém. O Evangelho de Mateus, ele inicia afirmando que Jesus é filho de Davi. Olha que mágica, que coisa mais abençoada é saber que Deus realmente amava aquele homem, chamava-se Davi. E que dessa linha ele conservou uma linha primordial até chegar em Jesus Cristo. Para entender por que Jesus é descrito como filho de Davi, devemos voltar até a promessa que Deus fez para Davi. Eu vou querer que alguém já vá abrindo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. A gente tem que entender como é essa promessa que foi feita para o Filho de Deus. Quem pode ler? Está na tela também. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Essa é a promessa. Quem pode dizer que essa promessa está desatualizada?
Quem pode se atrever a dizer que as promessas de Deus estariam, dentro do nosso contexto de hoje, desatualizadas? Ou nós estaríamos desinformados? Ou ainda nós estaríamos em desconformidade? Uma promessa aquele tempo, traduzida para hoje, é viva. Ela é atual. Ela é edificante. Ela é totalmente confortante aos nossos corações. Porque nós sabemos e reconhecemos que Deus em todas as suas promessas, Ele foi eficaz. Em todas Ele cumpriu. Então, aí existe uma coisa assim, vem uma interrogação para alguns, e às vezes a gente vê uns debates teológicos, aí às vezes eu sou citado, ou o Marcos é citado, para dar alguma opinião, aí a gente fica, o pastor é citado também para dar alguma opinião sobre os debates que vêm, mas escuta, dá para explicar isso? Dá para explicar aquilo? Dá para explicar se realmente Deus vai cumprir as suas promessas? Gente, se você não acredita que Deus vai cumprir as promessas com tanta eficácia, a gente tem alguma desconformidade em entendimento cristão. E a gente precisa reparar isso, não só no coração, mas na mente. E a gente precisa reconhecer que algumas coisas são difíceis de entender, mas debaixo da égide dele, debaixo do conhecimento bíblico e debaixo de tantas promessas que foram eficazes, nós não podemos deixar de entender que isso poderia ser uma obra do acaso, porque o decreto de César Augusto é muito mais do que uma coincidência ou uma obra do acaso. Ela foi uma ação soberana de Deus, executando o plano de redenção do mundo para a sua glória. Isso nos faz lembrar de que nós não devemos enxergar a história pela simples história dos fatos que acontecem, mas buscar conexões com a grande história de redenção que as Escrituras nos apresentam e que nós vivenciamos até os dias de hoje. A gente não vive essa história no passado. Nós vivemos a história de Cristo no presente. Nós vivemos a história, vírgula por vírgula, ponto por ponto da Bíblia, na atualidade, nos dias de hoje. E é isso que a lição está querendo nos dizer. Sabendo que Deus está conduzindo a história do mundo e a nossa própria vida para cumprir o bom propósito da sua vontade. Eu queria que vocês abrissem Efésios capítulo 1, versículo 5. O Marcos tem um microfone. Vamos entender o que é esse cumprimento e o bom propósito dentro da vontade de Deus. Efésios 1, capítulo 5. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo a sua vontade. Quem quiser comentar, quem quiser trazer mais conhecimento conosco, quero que os irmãos fiquem à vontade. Porque hoje eu estou numa banca examinadora aqui, olha, tem 2 pastores, né? Mais o Deman, Roberto, olha, Samuel Pereira. Então, eu queria que vocês estivessem interagindo. A gente às vezes se empolga, mas é porque a lição, quando a gente entra na imersão e a gente entende o que Deus quer falar nas páginas, é muito enriquecedor. Então, vamos para frente. Logo no início, a gente leu o versículo-chave da lição, que era Gálatas 4:4, que é quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei.
Deus escolheu cuidadosamente a época em que enviaria seu filho ao mundo. Dentre todas as eras da história, escolheu o que Paulo chamou de plenitude do tempo. Olha que legal. Ele chamou aquela era, aquele espaço de tempo, de plenitude do tempo. Plenitude do tempo é a satisfação, é a coisa toda jogada com ansiedade, que está tudo certo, está tudo ok. É a plenitude, a satisfação maior. Então, Deus escolheu justamente esse período para que o seu filho viesse, sob a lei. O Império Romano daqueles dias proporcionou condições muito favoráveis à expansão do Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. A gente pode enumerar aqui 3 fatores para dizer para vocês o quanto isso era tão bacana naquela época. Pax Romana. O que é Pax Romana? Alguém quer falar? Pode falar, gente. Vamos trocar conhecimento. Pax Romana naquela época era a paz romana. Depois que César Augusto assumiu o domínio de Roma, unificando o império, houve então um grande período de desenvolvimento. Um grande período de desenvolvimento e paz. E paz. Então isso quer dizer que Jesus nasceu num período de paz. Porque o tempo foi reservado, de acordo com a plenitude do tempo falado por Paulo, porque o tempo foi separado. As pessoas foram separadas. Nós vamos ver adiante sobre os pastores. As pessoas foram separadas. José e Maria foram separados. Tudo foi separado, escolhido a dedo, para que essa plenitude do tempo marcasse as nossas vidas por todo o nosso histórico de vida. Não é para mim, para vocês, para todo mundo. Não é só para os pastores. É para nós reconhecermos que Deus separou um tempo maravilhoso na terra, cheio de desenvolvimento e de paz. Isso é muito interessante, porque se a gente vier agora, vamos sair um pouquinho da linha, se a gente vier agora e falar assim, o nosso momento hoje dentro do governo do Estado é bom? Eu acho que muitos vão arriscar, e eu vou respeitar, eu não quero emitir opinião, nem favorável, nem desfavorável, mas eu acredito que nós não vamos ter aqui 100% da razão. Porque existe desconformidades. Então, nós não estamos vivendo num tempo de paz, ou estamos? Aí, se a gente sair da esfera de São Paulo, que deveria ser um estado mais organizado, e nós fomos para o Brasil como um todo, nós estamos organizados. É isso mesmo? É isso que a gente vê? Um país organizado? Aí a gente critica que só o Brasil é desorganizado, que o país é submundo, que o Brasil é submundo ainda, que o país é colocado como terceiro mundo, que o país é cheio de carências. Então vamos para o mundo? Vamos correr o mundo? Eu vou me atrever a ficar só nas Américas. Vamos correr o mundo. Os Estados Unidos é organizado? Não é, Renato? Os Estados Unidos se mostrou organizado nas últimas eleições? Os Estados Unidos está se mostrando organizado na distribuição das vacinas? Politicamente ele está organizado? Para a gente dizer que é um momento de reprodução de desenvolvimento, de paz, de organização, abaixo da soberania de Deus, sob a lei? Não. Nós não vivemos esse tempo. Porque o tempo que foi separado para isso foi o tempo que Paulo descreveu. Foi o único tempo da plenitude
foi o tempo que Paulo separou. Paulo nos disse que foi o tempo que Jesus nasceu. Esse foi o tempo de paz. Esse foi o tempo que Deus deixou para nós como marca essencial. E a gente nem precisa ir para a Europa, né, para ver a desgovernança que está havendo, a desorganização do cenário mundial que nós estamos hoje enfrentando. Língua comum. Por causa da influência grega sobre a cultura romana, o idioma comercial em todo o império era o grego. Embora os judeus falassem o aramaico, praticamente todo o Novo Testamento foi escrito em grego, por ser a língua mais conhecida de todos os povos. Todos os povos governados pelo Império Romano. Então existia uma língua comum. É como se nós hoje unificássemos, entre aspas, o inglês, ou, de repente, unificássemos o espanhol. Então, até nisso Deus previu. Até nisso Deus fez com que a mão dele estivesse diante do período. Estradas romanas. O desenvolvimento de Roma proporcionou construções de diversas estradas. Daí surgiu o adágio popular: todos os caminhos levam a Roma. Quem sabia disso? Pastor, né? Tem que saber, né? Todos os caminhos levam a Roma. Já pensou o cara fazer tudo do bem, do melhor, dar para a população que está sobrando, transformar em bonança, transformar em benfeitorias, em benefícios? Já pensou um governador, uma pessoa sendo usada por Deus para um período altamente edificante para colocar tudo em ordem, inclusive as estradas? Já pensou vocês irem para Caraguatatuba e não ficarem na incógnita se vocês vão voltar? Se chover? Já pensaram nisso? Mas a estrada vai ter muitos túneis, não é, Renato? Vai ter túneis que muitas estradas da Europa não vão ter. No entanto, as nossas estradas ainda são muito abaixo das nossas expectativas. Mas o que eu quero dizer é que até nas estradas, para levar o evangelho, Deus destravou isso. Deus cuidou disso, para que os caminhos fossem mais edificantes e as pessoas que depois conhecessem a Cristo tivessem acessibilidade a isso. Esse foi a motivação. Então, quando a gente acaba lendo a relação que César Augusto e o Império Romano com Jesus, sua vida, morte e ressurreição, mostra a providência de Deus. Isto não é a maneira como ele governou o mundo para cumprir seus planos, né? Ou perdão, essa é a maneira como ele governou o mundo para cumprir os planos divinos. O rei Jesus nasceu sob o domínio político do maior potencial, do maior império do mundo. Entretanto, aquele grande reino passou com o tempo e foi substituído por outros. Porém, o reino de Cristo permanece até hoje. O reino de Cristo permanece até hoje. Alguns imperadores, deixa eu ver se eu enunciei isso aqui. Ah, sim. Alguns imperadores, depois se vocês tiverem curiosidade, alguns de vocês já conhecem a história, colocaram, nós estudamos sobre César Augusto, né? Que foi o cara escolhido para falar sobre essa história toda de Jesus, da governança dele. Mas tem um outro aqui que me chamou a atenção também. Tivemos Tibério, Calígula, Cláudio, Nero. Deixa eu ver aqui. Nero. Nero é aquele conhecido como o perseguidor dos cristãos. Não é isso mesmo? Embora provavelmente apenas nas cercanias de Roma e sob quem Pedro e Paulo foram martirizados. Então, alguns desses imperadores, é legal a gente conhecer a história, porque cada um deles, dentro da cronologia bíblica, nos faz pensar que Deus tinha uma história para cada um deles.
Domiciano é um outro também. Teve Vespasiano, depois Domiciano, cuja perseguição contra a igreja provavelmente serviu de plano de fundo para a escrita do Apocalipse, como encorajamento aos cristãos oprimidos. Esse aqui é legal, porque ele diz, aqui aparentemente começa essa perseguição com a igreja, e ele é um cara dominador, e ele serviu de pano de fundo para as escritas do Apocalipse. Bom, depois isso é para que vocês possam se enriquecer com tanta bondade de Deus, para que a gente aprenda cada vez mais com relação aos imperadores. César Augusto, então, deixamos para trás. Vamos agora ao nosso segundo ponto, que são os pastores. Professor, eu só queria colocar uma coisa interessante. E nós servimos a um monarca, não a um mascote. E aqui já vou fazer um merchanzinho. Em 2021, nosso pastor lançou o tema que nós vamos trabalhar, que é conhecendo a Jesus e fazendo-o conhecido. O que me chama a atenção na lição é que todos esses imperadores pelos quais nós falamos estavam sob a autoridade de Deus. E que o Deus a quem nós servimos é Senhor da história. Então, todas essas coisas que nós experimentamos, Covid, todas essas, tudo está debaixo da soberania de Deus. Assim como toda a história do mundo esteve. O Império Romano, tudo isso serviu para quê? Para um plano de Deus. Então, é interessante a gente pensar no Deus a quem nós servimos. O Deus que nós servimos não é um Deus amigão, não é um Deus... É um monarca, é um imperador, muito maior do que qualquer imperador que esse mundo já viu. É isso mesmo, Marcos. Eu compartilho com o seu pensamento e realmente Deus, Ele é soberano. E você usou um jargão muito interessante. Ele não é o nosso amigão. Ele é um Deus soberano e que conhece tudo. Todas as qualidades, seus defeitos, conhece a quantidade de fios de cabelo, conhece o que nós pensamos enquanto dormimos ou sonhamos, conhece as nossas intenções, conhece o nosso coração e a nossa mente. Então, quando a gente remete à governança, a gente tem que entender que nós temos que obedecer. Mas nós não podemos tirar do foco a soberania de Deus. Mas nós temos que obedecer. Guardem isso, sob a lei. Jesus não nasceu de uma maneira que não foi sob a lei. E Deus transformou o período mais maravilhoso para que houvesse o nascimento dele. Ele usou uma pessoa, ele colocou nas mãos daquela pessoa uma prosperidade para que o povo pudesse saber e reconhecer até os dias de hoje. A nossa grande dificuldade, talvez, é levar o bem, porque o mal leva pelo vento. Mas muitas vezes, obrigado, Rubens, muitas vezes, a própria internet se incumbe disso, sozinha. Ela se incumbe disso. E às vezes, você não comentando ou comentando, você contribui para espalhar o mal. Às vezes um clique, às vezes uma curtida, ou às vezes seguir, é alguma coisa que não está em plena satisfação com os propósitos de Deus. É algo que a gente tem que começar a pensar e começar a catequizar para os filhos, para que eles pensem e saibam refletir suas ações e não achem que as coisas são naturais e normais, e que haja prudência e sabedoria para que eles saibam com exatidão o que é certo e o que é errado. O que é certo, o que é errado, é errado. Não tem em cima do muro. Essa história de em cima do muro traumatiza todo mundo.
Então, às vezes, a posição do cristão é uma posição fragilizada com os tempos. Mas é uma posição que ele tem que ser firme. Porque Deus quer isso de nós. Vamos entrar nos pastores, porque a palavra que fala dos pastores é algo assim muito bacana. Lucas, capítulo 2, de 10 a 11. Quem vai ler? Lucas. Está na tela. Quem quiser ler. Os pastores são os primeiros a testemunharem o evento do nascimento de Jesus. 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A outra lição que vem trazendo os pastores, eles são testemunhas vivas do evento do nascimento maior que nós podemos vivenciar até os nossos dias aqui. E que nós possamos contemplar isso com o nosso Senhor lá em cima. E os pastores foram escolhidos de uma maneira tão bacana, porque não foram escolhidos porque eles tinham roupas bonitas, porque eles tinham roupas mágicas, porque eles eram ricos. Pelo contrário, naquela época que eles foram escolhidos, eles eram humildes, pessoas de singela cultura, pessoas que já não eram tão qualificadas no meio dos sacerdotes. E eles foram escolhidos para testemunhar esse evento. Na época de Davi, quando ele era o pastoreador de ovelhas e outros tantos, vamos dizer que a profissão do pastoreio, do pastor, era diferente. Era mais qualificada. Era mais almejada. Era uma profissão onde todo mundo dava mais qualidades para isso. Já passando o tempo, essa profissão foi caindo. E por que será que Deus escolheu os pastores humildes? Por que nós temos que compreender que o primeiro anúncio do nascimento de Jesus não foi dado então a homens religiosos, mas sim a humildes pastores, fiéis no trabalho, que eram um trabalho diário. Atos, capítulo 1, versículo 1, e Lucas 1, versículo 3. Quem pode ler? Enquanto vocês localizam, Lucas, quando escreveu o seu evangelho, ele pensou os fatos que lhe são relevantes segundo o propósito que levou a escrevê-lo. Ele instruiu nas boas novas tanto o destinatário imediato, que foi Teófilo, como todos os demais leitores posteriores, inclusive nós. Vamos repetir isso aqui? Lucas, quando escreveu a história, ele enunciou fatos que eram extremamente relevantes. Ele instruiu as boas novas para Teófilo. Mas até hoje, ele instrui para nós com relevância. Quem pode ler? Lucas, capítulo 1, 3 e 4. Ui, eu estou no Atos. Lucas, capítulo 1, 3 e 4. Depois Atos 1, 1. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído.
Agora Atos 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas incluiu a zona rural da cidade de Belém, da Judéia, os pastores de ovelhas que vigiavam seus rebanhos à noite. Veio um anjo do Senhor e uma grande multidão de anjos. Olha que cena! Uma grande multidão de anjos. José e Maria, o menino Jesus, e as pessoas que ouviram o testemunho dos pastores antes de regressarem ao cuidado das ovelhas no campo. Nosso olhar, que tem que ser interrogativo para isso, investigativo, é a semelhança desse escritor, o escritor de Lucas. Será para esses cenários e todos os personagens que compõem o corpo dessa narrativa. A gente não pode, irmãos, deixar de observar que ao redor da manjedoura... Oi, Marcos. Só uma coisa interessante que me chama a atenção disso aí é o significado do nome Teófilo, né? Teófilo significa amigo de Deus. Isso. Então, aí ele já colocou um monte de gente nessa brincadeira aí, né? Ele coloca sempre, né, Samuel? Sempre ele coloca. A gente não pode deixar de observar esses personagens todos que a gente tem citando desde o começo pela Ana Lúcia. A gente citou agora há pouco César Augusto. E os pastores, a gente não pode nos distrairmos deles. Por quê? Tampouco com a manjedoura. E a gente não pode esquecer que o personagem central é Jesus, que é Deus encarnado, que é o recém-nascido, é o menino Deus. Mas é óbvio que personagens e fatos históricos não devem ser jamais descartados. Antes, porém, devem ser devidamente investigados à luz das Escrituras. Vamos adiante. Qual foi a distância deles da cidade? Alguém pode ler Lucas 2,18? Os pastores estavam na zona rural. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Todos que ouviram ficaram admirados. A gente pode supor que não era tão distante, uma vez que naquela mesma noite eles chegaram ao local onde Jesus tinha nascido, tendo a companhia de seus pais, José e Maria, bem como de outras pessoas. Quantos pastores eram? Aqui, para a gente ganhar tempo, a gente não vai ler, mas depois em casa, os irmãos podem ler para acompanhar esses textos. A gente pode deduzir, desculpa, que são mais que 2 pastores. Deduzir. Uma vez que eram necessários 2 ou mais pessoas para autenticar o que é legítimo e o testemunho público. Esse princípio é sempre recomendável e indispensável até hoje. Então, o que é o princípio das 2 testemunhas? Como está ali? Porque foram 3 pastores, foram 2 pastores, a gente prevê, igual a revista diz, que são mais do que, são acima de 2. Por que acima de 2? Para testemunhar que Jesus realmente nasceu. Para confirmar, para chancelar que Jesus nasceu. Naquela época, a opinião de pessoas era importante para confirmar tudo isso. E até hoje, no papel, para contrato, 2 testemunhas, para uma oitiva, seja investigativa ou uma cariação, também 2 testemunhas mínimas necessárias. Um desfecho maldoso entre alguém para resolver uma solução, 2 testemunhas. Percebam que Deus preparou até isso, acima de 2, para que eles pudessem chancelar e daí espalhar a notícia divina. Até mesmo se a gente traduzir isso hoje, não há eficácia nenhuma em documento, nem mesmo na trajetória jurídica, que haja confirmação se não houver 2 testemunhas.
se não houverem duas pessoas para confirmar o que um fala e o que o outro fala, para dizer qual seria a verdade, qual a inverdade, quem é réu, quem não é, né? A importância de quantos eram. Por que eram desprezados? Por que eles eram desprezados? Aqui eu vou perder um pouquinho de tempo para dizer que, destacando esse tempo de Jesus, os pastores não tinham o prestígio moral de pastores de ovelhas na época. Qual é a época? Aquela que nós falamos, de Abel, de Jacó, de Moisés, de Davi. Nessa época, eles eram respeitados, porque os seus contemporâneos eram assim. Mas no período da história, foi essa. Por quê? Porque antes haviam sacrifícios, e já no tempo do nascimento de Jesus, esses sacrifícios já não eram mais necessários. Então, é lógico que houve um demérito para a profissão dos pastores, e eles caíram na simplicidade, na humildade, e Deus quis que aquelas pessoas simples e humildes fossem testemunhas do nascimento de Jesus. Essa é a razão do desprezo, eis a razão do desprezo aos pastores, em especial por parte dos líderes religiosos. Uma vez que seus animais fossem usados, comercializados para os sacrifícios, os proprietários eram considerados imundos e impedidos de participar das atividades do templo. Deus usou esses personagens vergonhosos. Uma pergunta. Você disse que não era mais necessário o sacrifício. Não era usual, né? Não ouvi. Falhou, Marcos. O sacrifício, a necessidade do sacrifício só foi abolido com a morte de Jesus. Não era usual, mas era necessário, é isso? Com o passar do tempo, com os manuscritos que nós temos, isso foi perdendo a eficácia. Não era mais um costume tão usual. Então, por isso é que, na verdade, os manuscritos bíblicos e os relatos nos trazem que os sacrifícios de animais no templo não eram mais eficazes. Então, por que Deus escolheu? Foi porque Ele queria a simplicidade desses pastores. Ele queria escolher as pessoas mais humildes possíveis do campo na zona rural. Expliquei, irmã? Lucas 2, 17 a 20. Eu gostaria que ele lesse de novo. Professor, eu gostaria que o senhor lesse o item 3 da página 38, esse último parágrafo. Ele vai esclarecer um pouco sobre os... O senhor quer falar sobre o desprezo dos pastores? O senhor poderia ler? Sim, lógico. Vou ler. Deixa eu ver se está aqui. Não. Vamos lá. Relevante destacar que no tempo de Jesus, os pastores não tinham o prestígio moral dos pastores de ovelhas, como nós falamos. De Abel, de Jacó, Moisés, Davi, que eram muito respeitados pelos seus contemporâneos, como nós falamos no início. Esse, no período da história, isso é anterior aos sacrifícios de animais no templo. Anterior. Aqui, eis a razão do desprezo aos pastores, em especial por parte dos líderes, que eram os sacerdotes na época, os religiosos. Uma vez que seus animais fossem usados, ou seja, comercializados para os sacrifícios, os proprietários eram considerados imundos, eram pessoas assim, sabe, que não eram pessoas bacanas, eles desqualificavam, as pessoas passavam perto deles e eles eram, sabe, separados, aquela pessoa não é legal. E eles impedidos de participar das atividades do templo. Deus usou esses personagens que se intitulam como vergonhosos, porém autênticos na chancela de Deus, para lhes revelar as boas novas da salvação.
Então, a simplicidade dos homens separados por Deus foi que realmente se tornaram agentes vivenciadores da palavra. Ou seja, salvos pela graça dele. Explicado? Melhorou? Interessante, né? Mais uma vez, tem uma palavra que a Bíblia grita, é a palavra graça, né? E nós insistimos em não viver a graça, né? Nós muitas vezes, nós estamos muito mais para os fariseus do que para Jesus, porque o Senhor, ele se revelou a quem? Ao imundo. Jesus comia com publicanos e pecadores, e a gente na igreja, às vezes, a gente se coloca como uma elite espiritual. A gente olha para os outros como inferiores a nós. Aqueles a quem o mundo despreza. O homossexual. Aqueles que o nosso pecado é melhor que o dele. Como a gente precisa aprender isso? Como a gente precisa aprender a viver na graça? Como que nós tratamos a prostituta? Como nós tratamos a gente gosta de se sentir mais espiritual que eles, né? Mas a Bíblia, Jesus, ele foi acusado de comer com publicanos e pecadores. Não se trata de dizer que o pecado é o correto. O pecado continua sendo pecado, continua precisando ser denunciado. Mas nós precisamos ir atrás do pecador. E o nosso discurso, muitas vezes, afasta o pecador da cruz, ao invés de atrair para a cruz. Marcos. A igreja é modelo de simplicidade, ou deve ser um modelo de simplicidade conforme nasceu em Atos 2, né? E esses tempos nossos tão difíceis, acho que nós temos que cada vez mais levarmos a própria reflexão. E nós temos que entender que a igreja tem que estar tomada pelas pessoas que precisam da palavra, independente de credo, raça, religião, para que eles entendam, independente da doença, independente de qualquer situação que eles estejam vivendo, nós precisamos acolhê-los. Nós precisamos acolher esses irmãos. Pastor, no conceito de líder modelo, que é o item 4, provedor, protetor, guardador de um rebanho, é retratado nas Escrituras como o próprio Deus, o pastor de Israel, o Cristo, o bom pastor, o supremo pastor. Não é sem propósito que na narrativa histórica e global das Escrituras, os pastores fossem os primeiros a testemunhar em loco o nascimento do Salvador, como os porta-vozes humanos do anúncio e da confirmação de José e Maria. Eu acrescentaria aqui líderes modelos, dentro da humildade, da simplicidade que nós lemos ainda há pouco, da escolha que Deus fez com essas pessoas deviam ser aconselhadores, disciplinadores, cuidadores de almas, pessoas atentas, mais atentas do que nós mesmos podemos imaginar. Porque quando um anjo chamou essas pessoas, esses pastores, imagina o susto danado que eles não tomaram. Mas, ao mesmo tempo, eles foram cobertos pela soberania de Deus, pelo entendimento de que eles tinham algo muito mais para obedecer. Eles foram realmente porta-vozes desse grande anúncio. Chegando ao final, um anjo ao Senhor e a multidão de anjos. Noite seguia tranquila, os pastores curtiam a calmaria, de repente do nada apareceu o anjo. A gente vai dar uma corrida aqui, mas a gente vai chegar aqui. Deus usa pessoas simples, submissas, para realizar a sua obra e dar a ressignificação da vida. Ressignificação da vida.
Quanto menos espera, quanto menos a gente espera, Deus surpreende. Não surpreende só na história, surpreende dentro da nossa história. Porque a Bíblia está continuando. Ela é viva. Então Deus tem que nos surpreender até nos dias de hoje. Porque você faz parte disso. Nós fazemos parte disso. O quanto Deus tem para falar para nós, através dessa simplicidade, desse modelo que Ele usou essas pessoas. Ressignificação de vida hoje é um jargão também, né? Muito usual no nosso modelo contemporâneo, né? Só que algumas pessoas tiram um pouco do contexto. Mas dentro do contexto evangélico, dentro do contexto cristão, é muito importante a gente se surpreender com Deus. Você já se surpreendeu com Deus? Já fez essa pergunta? O que Deus tem feito para te surpreender? O que será que Ele ainda vai fazer para te surpreender? Ou será que Ele já fez tudo na sua vida? Vocês lembram quando a gente falou sob a lei? A milícia celestial louva a Deus e sua soberania no céu e na terra. E anuncia a shalom aos homens, a paz aos homens. Contrapondo a questionável glória, poder e paz do imperador romano César Augusto. Lembram disso? Que a gente leu em Lucas 2, versículo 1. Um anjo do Senhor fez isso. Ele trouxe para nós nos dias de hoje. Você tem seguido o exemplo desses humildes pastores compartilhando essas boas novas? Tem feito isso? Tem se deixado ser usado a ponto, como todas essas pessoas, esses personagens? Ou você se acha tão diferente de Davi? Você se acha tão diferente de José, de Maria? Deus cuidou de cada um deles. E Deus está cuidando de cada um de nós. Para que nós possamos fazer parte da história. Estejamos inseridos dentro da história. Para que a gente faça diferença no dia a dia. Como o Marcos falou, não adianta a gente não vir para a igreja e a gente não acolher pessoas. Não adianta a gente só discursar na internet, no Instagram. Não adianta a gente só discursar, boca para fora. Não. É a diferença. É fazer diferença. É se propor a estar disposto a ouvir o que Deus está falando. A reconhecer o tempo inteiro que a soberania dele é maior do que todos os seus propósitos. A gente é cheio de vontades próprias. Porque esse banco não está legal. Porque o Roberto falou uma coisa que eu não gostei. Porque o ar-condicionado não está jóia. Porque o peniel está fechado. Gente, e os propósitos que Deus deu para nós? E a simplicidade dessas pessoas? A obediência que Ele fez? O reconhecimento que essas pessoas tiveram ao ouvir a voz de Deus o tempo inteiro, no trilhar, na simplicidade, na humildade. Eu sei que é difícil. Mas esse é o plano dele. É o plano que Deus quer para nós. Sendo você escolhido por Deus, não se ausente de ouvir a palavra dele. Você se acha escolhido? Você se acha separado?
Eu estou jogando um monte de perguntas aqui, mas é para nós nos influenciarmos, para nós compartilharmos isso em casa, com irmãos que não conhecem a Cristo, com irmãos no trabalho. Quantos trabalhos são feitos exaustivamente para levar o Evangelho e são trabalhos que às vezes parecem não dar resultado e de repente aparece o resultado. É se colocar o tempo inteiro na mão de Deus. Não negligencie a vocação a que você foi chamado. Vamos ler o último versículo, Efésios 4, para finalizar. Efésios 4, capítulo 1. Efésios 4, capítulo 1. Quem pode ler? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Débora, pode ler de novo? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Todos nós fomos chamados. Todos nós. Todos nós fomos chamados. A escolha desses humildes pastores para uma tarefa tão nobre, a priori, aos olhos nossos críticos, não parecia ser uma boa escolha, não é verdade? Olha o cuidado de Deus. No entanto, o que a gente vê é que Deus nunca falha. O que nós podemos ver é que Deus nunca falha. A gente aprende o tempo inteiro, mas se nós não estivermos dispostos, a gente não vai conseguir ouvir a voz que Deus tem para nós. Posso orar com vocês? Senhor Deus, nós agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe na Tua casa para aprendermos mais e mais da Tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque queremos estar dispostos a entender, a testemunhar, a praticar a palavra que o Senhor nos dá constantemente. Nós queremos, Senhor, que o Teu Santo Espírito invada as nossas mentes, os nossos corações, que sejamos instrumentos prontos, eficazes, para não negligenciarmos a vocação para todos nós. Cuida de nós, Senhor. Abençoa-nos. Dá-nos um caminho de acordo com a Tua vontade. Fica conosco, dá-nos a paz. Que essas pessoas, esses personagens, possam ser importantes para nós, no cuidado que o Senhor teve com toda a humanidade. No nome de Jesus. Amém. Obrigado pela paciência, perdão pelas falhas, que Deus nos abençoe, um bom domingo. Se Deus quiser, domingo que vem, o professor vai falar sobre Simeão. Deus abençoe.